Boa tarde aqui, amigos que acompanham o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Mais uma vez estamos aqui para dar o testemunho direto, a mensagem do terceiro anjo aqui no sítio Soturno, né? A gente deu o primeiro testemunho no sábado passado, meus irmãos, e agora estamos aqui para permitirmos que Deus nos use da mesma forma como Ele usou de maneira maravilhosa sábado passado aqui, o pessoal. Graças a Deus, Deus moveu o coração das pessoas, muitas pessoas conhecidas minhas aqui, na época quando eu estive aqui há 31 anos atrás, dando testemunho aqui, naquela ocasião, falando da salvação em Cristo Jesus, que já é dentro do contexto do terceiro anjo, porque a mensagem do terceiro anjo significa justiça pela fé, né? E Cristo morreu para isso, para imputar a sua justiça em nós, nos conceder poder para guardar a lei do Pai. Então, há 31 anos atrás, a gente andou aqui, dando testemunho, encontrei o Antônio aí, que filho do seu Francisco Quilarindo, que a gente deu estudo há uns 31 anos atrás aqui, quando a gente começou o trabalho evangelístico, né? E aqui estamos tendo o privilégio, tendo a alegria de 31 anos depois aqui, damos continuidade ao trabalho que a gente começou aqui, né? Trabalho de divulgação da verdade, da palavra de Deus. E, queridos, hoje não com megafone, né? Eu tô aqui, idealizei uma caixa para ver se dá um pouquinho mais de... Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Pra ver se dá mais um pouquinho mais de altura. Aqui, ó. Um pouquinho mais de altura a divulgação do trabalho, né? Vamos ver se fica um pouco melhor do que com o megafone, aqui na motinha, né? Aí às vezes a pessoa pergunta, mas como é que tu consegue falar? Então, como é no sítio tem algumas estradas que são meias. Então a gente tá assim, dando umas paradas em frente das casas. São poucas casas, né? Aqui não são muitas como na cidade grande. Então em cada grupo de duas a três casas que a gente chega, a gente para e começa a falar, dá um breve testemunho, né? E é uma forte advertência com relação à mensagem que destina-se à emergência do momento, né, irmão? Que é avisar da breve chegada do decreto dominical, que as pessoas não deverão aceitar esse decreto dominical para não estar aí sendo selado pela besta, né? Mas antes, porém, resolver as pessoas, para ver se na esperança que as pessoas resolvam temer unicamente a Deus, né? Entendendo que não tem nem como fazer comparação o poder que tem o nosso Pai eterno, o poder que tem o nosso Deus Todo-Poderoso, embora invisível, nós não vê Ele, mas o poder dele não pode nem se comparar com o poder das nações. Então a gente ia aí passando para avisar as pessoas para temerem ao Senhor, principalmente na hora do decreto dominical que está para sair aí, né? Porque elas resolveram temer ao Senhor, elas, se formos ver na razão, na lógica, o Senhor, que são as nações, que são os homens da terra, não podemos nem, não dá nem para comparar, né? Deus é muito, muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Por isso que, sabiamente, as pessoas têm que tomarem a decisão, se quiserem ser salvas, se quiserem escapar, se quiserem viver vida eterna, elas precisam render-se a Deus, temendo a Ele, tendo medo só dEle, né, irmão? Embora que o medo do Senhor é um medo positivo, aquele medo que a gente se aproxima dEle, para procurar saber qual é a vontade dEle. É um medo que a gente se aproxima com temor, né? Com respeito. É um medo igual o medo que nós tínhamos dos nossos pais, né? Medo de fazer coisas erradas, medo de desrespeitar nossos pais, por conta de que não queríamos levarmos nenhuma disciplina forte dos nossos pais quando nós éramos crianças. Então, o temor que nós temos que ter do nosso pai, principalmente no contexto dos dias em que vivemos, dos últimos dias da história desse mundo, que Jesus está tão próximo de voltar, tanto quanto nós nem podemos imaginar. Então, meus irmãos, o temor que devemos ter é um temor de um medo respeitoso, né? E aí a gente faz parte desse temor, os filhos de Deus, como são os que estão dentro do contexto dos anjos da preparação, que é os anjos que preparam a gente para receber o quarto, né? Nós estamos, a irmã Ellen White falando no primeiro escrito, a partir da página 260.